Olá, eu sou o Trena, militante do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto. Este é mais um programa Análise Sindical. A Análise Sindical trata sobre a vida dos servidores municipais de Ribeirão Preto e o movimento dos trabalhadores nessa cidade. Aqui a gente vai tratar especificamente sobre o resultado da campanha eleitoral do sindicato e esse é apenas um dos programas para colocar quais são as políticas que estão sendo postas pelo sindicato, pelas correntes sindicais que lutam pelo poder e qual é a proposta do Farol Operário. Então é muito importante esse programa e espero que todos entendam, né, que ele vai responder várias questões políticas, né? E vocês podem fazer as perguntas aqui embaixo para a gente tentar tratar do esclarecimento dos servidores públicos da melhor forma possível, que é a forma marxista. A novelização da vida sindical coloca que existe um polo bondoso e um polo maldoso, no qual esse polo maldoso, né, que é a burocracia sindical, teria se unido com todos os outros sindicatos da cidade para conspirar contra a soberania dos servidores, né? Óbvio que por causa de um pensamento atrasado de várias pessoas que buscam criminalizar a atuação do sindicato, o pensamento de várias pessoas considera que a burocracia sindical é corrupta. Isso não acontece só no Sindicato dos Servidores Municipais. O nosso sindicato, a POS, ele tem esse problema também. E o que a gente precisa explicar para as pessoas, né, é que o sindicato ele lutou no Brasil desde a ditadura para tirar todo o poder que o Estado tinha por meio da justiça dentro das eleições sindicais, dentro da legitimação do sindicato. Então, para fazer política sindical, conhecendo a história do sindicato, a gente nunca pode sair por aí pensando nessa separação entre pessoas boas e pessoas más. A gente tem que fazer a separação por meio da história. A história colocou a soberania do sindicato após o fim da ditadura ou o controle sindical, sem possibilidade de greve e com achatamento salarial, porque era essa a forma que existia de vida sindical dentro da ditadura militar. Era proibido fazer greve e as organizações sindicais estavam sob o controle rígido do Estado, né? Então, é para pensar nisso que esse programa está sendo colocado. Eu quero deixar um vídeo para vocês que ele é sobre o Laerte, né? É uma análise materialista de quem é o Laerte e esse é um dos vídeos, aliás, que é muito utilizado por uma campanha de calúnia que tenta enganar as pessoas falando que não existe uma política diferente da política da direção sindical no Farol Operário. Como se o Farol Operário ele fosse um veículo puramente de propaganda da direção sindical, quando na verdade nós temos todo um eixo programático. Veja nossas notas e leia mais as nossas posições para entender especificamente qual é o nosso lado. Vamos fazer um programa explicando cada política, explicando qual foi a nossa posição dentro da greve e dentro das eleições sindicais. Quem é Laerte, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Ribeirão Preto? É importante que a gente saiba quem é a principal figura que movimentou a classe operária de Ribeirão Preto. Essa figura é Laerte, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto e região. A greve foi um processo organizado pela direção sindical, não existe nenhum movimento e também não existe nenhum partido, infelizmente, dentro do sindicato de forma organizada, o que faz com que as coisas se tornem, de certo modo, muito pessoal. É até um problema, um certo problema do modo como funciona o sindicato, mas graças a isso, né, o Laerte liderou todas as manifestações e atos dos servidores municipais. Isso aqui não é uma crítica, né, todas as vezes, aliás, muito pelo contrário, é necessário afirmar, né,
que o sindicato é um movimento, é um órgão, aliás, extremamente aberto, disposto a quem tiver músculo e quiser participar, pode participar, ou seja, é talvez uma das coisas mais democráticas, se não a mais democrática em Ribeirão Preto. E, né, a gente pode até discutir o fato de isso ser mais apropriado ou não ao movimento operário de Ribeirão Preto, mas a gente tem que partir desse pressuposto, ou seja, como ele é a principal figura da classe operária em Ribeirão Preto, qualquer ataque feito a ele vai ser um ataque muito duro, porque vai conseguir desmobilizar toda a base sindical que a gente tem. Infelizmente, isso acontece muito por causa de também não ter partidos políticos e do movimento ele está mais institucionalizado do que orgânico, mas a gente tem que saber disso. Da mesma forma que a gente tem que saber que, por exemplo, o Lula é a principal liderança política da classe operária também. Então a gente tem que saber que ao mesmo tempo que o Lula foi perseguido pela justiça, pode ocorrer e caso a justiça atue contra o Laerte, é única e exclusivamente porque ele é a principal figura do movimento operário em Ribeirão Preto. E uma perseguição contra ele faria consequentemente não haver uma greve. A categoria não iria conseguir organizar uma greve sem a liderança dele. E aí, claro, são várias questões para se pensar, mas a gente tem que, por isso, ter em mente que qualquer ataque contra o sindicato da justiça vai ser um ataque para parar a greve. E aí também vai ser necessário discutir o caráter da justiça com vocês, mas isso aqui é apenas um pequeno áudio, né, para mostrar quem é o Laerte, né, qual é a importância dele dentro do movimento operário em Ribeirão Preto. O servidor não aguenta mais esse prefeito. De quando ele assumiu com a sua equipe, foi só tristeza para o funcionalismo. Nenhuma proposta apresentada na mesa de negociação. As crianças sem aula. O povo sofrendo. Os senhores fizeram uma reunião com ele e saíram com zero também. Faltou com a verdade quando disse que o município estava sob os efeitos da lei de responsabilidade fiscal. Não é verdade. O tribunal ontem mostrou claro que Ribeirão Preto está gastando 46%. Esse caos em Ribeirão Preto, com escolas interditadas, com os postos lotados de pessoas. É necessário ser totalmente favorável à política do sindicato para participar de greve, para participar da vida sindical, para sindicalizar pessoas? Não. O sindicato ele não é uma seita limitada a um pequeno grupo de pessoas que têm um pensamento estrito. Não dá para a gente atacar o sindicato, as lideranças sindicais e achar que isso seja uma vitória dos trabalhadores, quando isso pode colocar muita perseguição dentro da vida sindical, pode voltar a um período anterior ao qual a gente tinha uma perseguição real, né, dos trabalhadores, porque a vida sindical estava totalmente controlada, né, pelo aparato repressivo. E aí eu quero colocar esse vídeo aqui para vocês entenderem um pouquinho. É lógico que vindo 64, eu chamo a atenção que se modificou todas as questões. Se interviu em dezenas e centenas ou milhares de sindicatos, se interviu em federações, etc, etc, etc. Se modificou com um bocado de lei também em cima do golpe de 64. Né? Porque é uma questão da soberania do sindicato, né? Então não é necessário gostar do Laerte, não é necessário amar ninguém da direção sindical para lutar contra a perseguição que essas pessoas podem sofrer. E há, pelo contrário, né, uma tentativa de fazer com que exista uma luta, né, entre apoiar e ser bom, ou seja, representar a categoria, quando isso, na realidade, não ocorre. Né? Mas, dentro da vida sindical,
a calúnia, a difamação e a intriga são grandes armas, né? Bom, então é necessário saber que sem sindicato não há greve, né? E por causa disso, a reivindicação por um sindicato forte ou por haver um sindicato, ela existe em todas as categorias. E as categorias que não têm, como por exemplo os trabalhadores do McDonald's dos Estados Unidos, eles demandam esse tipo de poder, né? Só que eles são proibidos, né? Por causa disso, eles são a categoria mais precarizada, né, dos Estados Unidos. Então saiba que a luta ela não depende da boa vontade das pessoas, ela depende das instituições. E quanto mais forte o sindicato, é porque ele vai ter mais gente, ele vai ter mais poder. Ou seja, é para ampliar o sindicato se a gente quer acabar com o imobilismo e levar uma política séria, esquerdista, revolucionária. Um forte abraço a todos e nos vemos na próxima análise sindical.